Irmã Genivaldo, pela oportunidade de orar pela palavra. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a tua presença, a tua partida, tua maneira da família de direção, vai se ensinar bastante para agora, para a região que eu fui, para agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Então, alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E era este 7 filhos de Cefa, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, soltando sobre eles, dominou-os, prevalecendo contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Até aí, meus irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui do fato que ocorreu com alguns homens que tentaram invocar o nome do Senhor diante de um homem que estava ali possesso de um demônio. Irmãos, estes 7 filhos de Cefa, a palavra diz que eles eram ambulantes, né? Eram exorcistas ambulantes. E nós vamos entender, irmão, o que foi que aconteceu aqui diante desses homens, de frente com esse homem que estava possesso de um demônio, de um espírito imundo. A palavra diz que eles eram ambulantes, exorcistas. O que quer dizer isso? Ambulantes, exorcistas se refere a pessoas como os mencionados na Bíblia em Atos 19, 13, que viajavam de lugares em lugares, realizando rituais para tentar expulsar espíritos malignos. Esses jovens, né, esses filhos de Cefa, viajavam de lugares em lugares, tentando expulsar espíritos malignos, com outras práticas, a qual não dava autoridade para a expulsão desses demônios. Eles tinham outras formas, quem sabe algumas rezas, alguns rituais que eles faziam ali para expulsar uma pessoa com espírito imundo. Mas, irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que as potestades, os principados, só se prostra diante da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aqui esses homens viam Paulo fazendo prodígios, fazendo milagres, curando as pessoas que estavam endemoniadas eram livres, né? Eles viam isso e eles vendo, acharam que eles podiam também fazer. Irmãos, isto é algo que nós devemos abrir nossos olhos, irmãos. Irmãos, nem todos foram dados o poder para fazer alguma coisa. Irmãos, tem pessoas que ainda estão passando pelo processo, ainda está se libertando, ainda está caminhando, irmãos. E como é que essa pessoa que ainda está ali caminhando vai conseguir correr milhares de quilômetros se ele ainda está caminhando? Não tem como, irmãos. Estas pessoas, esses jovens, tentaram tirar esse espírito, pensando eles que eles poderiam replicar o que Paulo fazia, tentando eles que ele podia imitar o que Paulo fazia. Mas, irmãos, nós devemos entender que as coisas espirituais não é como nós pensamos, irmãos. As coisas não funcionam como a gente acha que tem que funcionar. Não, irmãos, é completamente diferente. Você vê aqui que eles tentaram expulsar esse demônio por alguma outra prática. Eles tentaram estar ali tentando tirar aquele demônio por outros rituais, e ao qual eles já eram acostumados a fazer, mas agora eles achavam que o que
Paulo fez, eu posso fazer também. É uma prática ali que Paulo tem de fazer, então eu vou imitar essa prática para expulsar esse demônio. Mas, irmãos, eles caíram no cavalo. Porque, irmãos, para ter autoridade diante do mundo espiritual, você tem que ter uma vida de santidade. Não tem como, irmãos, você ir diante de um demônio, um espírito maligno, com sua força, ou com alguma prática, um ritual. Não tem como, irmãos. Você combater o espírito imundo, você tem que estar santo, irmãos. Tem que haver santidade. Você vê pela vida de Paulo, irmãos. Paulo conheceu Jesus Cristo, teve encontro ali na estrada de Damasco. Ele teve encontro com Cristo. E o que acontece com Paulo? Ele diz: ó, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, eu deixo para trás. Tenho tudo isso como esterco, todo o conhecimento a qual eu tive desde criança, eu tenho tudo isso como esterco diante da revelação de Jesus Cristo. Este homem abandonou a sua antiga vida. Ele não vivia mais, ó, o meu desejo, ó, eu tenho que fazer assim porque eu aprendi assim. Não. Quando este homem conheceu Jesus Cristo, ele abandonou tudo. A vida dele estava reta diante de Deus. Então este homem tinha autoridade para expulsar o demônio. Lembra daquela jovem que fazia adivinhação? Ficou muito tempo atrás de Paulo e de Silas ali, ó. Esses homens são homens de Deus. Eles verdadeiramente eles levam para o caminho da salvação. Paulo se irrita com aquela mulher dias e dias atrás dele e diz: ó, sai dela. Ele só fez falar, sai dela. Aquele espírito de adivinhação sai daquela mulher. De uma forma que aquela mulher não consegue mais adivinhar. Por que aconteceu isso? Pela vida que Paulo tinha com Deus, irmãos. A vida sincera, a vida entrega completamente. Uma vida que não queria mais voltar para o velho Paulo. Não, o velho Paulo estava morto, crucificado na cruz. Ele diz, ó, em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é o demônio que vai bater de frente com um homem desse? Um homem que se santifica, que busca a Deus, que a vida dele foi transformada por Cristo. Uma vida que não tem mais agrado com o antigo. Qual é o demônio que vai suportar isso? Não tem como, irmãos. Você agora é uma nova criatura. A palavra diz, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, mas para que a gente possa, irmãos, ter autoridade diante do mundo espiritual, nós temos que morrer, irmãos. Temos que morrer. A nossa vida antiga tem que estar cravada na cruz. Eu não posso mais produzir o que eu era. Eu sou assim. Não, irmãos. Você é assim até o dia que você não conheceu Jesus Cristo. Mas o dia que você conheceu a Cristo, esse seu assim sumiu, desapareceu, morreu. E agora, irmão, você tem uma nova vida. E esta vida é completamente dada por Deus. E você agora produz Jesus Cristo. Ao contrário desses 7 homens, não tinha isso. Eles faziam rituais, outras práticas, outros ensinamentos, mas esses homens não tinham ligação com Jesus Cristo, irmãos. Eles não tinham o que Paulo tinha, irmãos. Eles só viam, ó, Paulo pode fazer, eu também faço. E foi lá tentar fazer e quebraram a cara. Porque não tinha santidade com Deus, não tinha uma vida com Deus. Assim mesmo, Jesus. Exorcista, alguém que tenta expulsar demônios ou espíritos malignos através de rituais, invocações ou palavras. Eles faziam isso. Eles faziam rituais para tentar expulsar. Ó, rituais, invocações e palavras. Ambulantes, ó, que andava de lugar em lugar, sem residência, viajando para realizar seus serviços. Então esses homens andavam ali, ó, tentando expulsar, fazendo rituais, práticas, palavras, mas eles não tinham autoridade dada
pelo próprio Jesus Cristo. Eles não exerciam essa autoridade. Não tinha, irmãos, a chave que pode abrir a porta, irmãos. Ele não tinha. Eles achavam que Paulo pode fazer, eu também faço. Olha aí, meu. E foi lá, se acabou tudo. Irmãos, para que a gente possa ter uma vida, irmãos, que possa combater ordens espirituais, espíritos malignos, irmãos, demônios, irmãos, nós temos que ter ligação com Deus, irmãos. E para que você possa ter uma ligação com Deus, você tem que abandonar a velha vida, irmãos. Porque a velha vida a qual nós tínhamos agradava o diabo. Você estava nas trevas. E quão grande eram as trevas que nós estávamos. O que foi que Jesus fez? Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu na luz, eu vou produzir trevas? Eu não tenho como produzir trevas não, irmão. Só se eu não conhecer Jesus Cristo. Só se eu não tive encontro com Ele. Então, eu vou vestir uma capa de crente e vou estar ali produzindo trevas. Porque eu não conheci Jesus Cristo. Ele não se revelou a mim. Mas aquele que tem a revelação de Cristo não consegue mais produzir trevas. A boca dele serve para louvar a Deus. O seu corpo para servir o Senhor. Não pode mais, irmãos. Não tem como. Porque o vazio que estava dentro de você encheu. Ficou cheio. Está transbordando de uma tal maneira que não tem mais como entrar nada não. Porque Jesus Cristo encheu o vazio que estava. O vazio que estava nas trevas ali, Jesus Cristo encheu e clareou tudo. Como Deus fez no início de tudo, haja luz. Da mesma forma, irmãos, Deus fez com cada um de nós. O próprio Deus disse, haja luz. E houve luz dentro de cada um de nós, irmãos. É por isso que você está aqui. Você não está aqui à toa. Não, vou lhe ver como é. Não, você não está aqui à toa. Se você veio aqui hoje, porque Deus te chamou, Deus permitiu você vir. Porque Ele que se revela. Nós pregamos o Evangelho, falamos do Evangelho, mas se Ele não quiser, não se revela. Ele se revela a você. Então, se você está aqui, é uma oportunidade a qual você tem que agarrar. Dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? O Senhor fala comigo, diz ao meu coração, por que o Senhor permitiu eu ir naquele lugar? Por que o Senhor permitiu estar no meio dos crentes? Fala comigo, Senhor. No seu íntimo, fale com Ele, que Ele se revela a você. Ele vai lhe mostrar por que você está aqui esta noite. Então, voltando para o texto, irmãos, quem eram os filhos de Cefa? Nós já vimos, né? Que eram ambulantes exorcistas. Eles andavam em lugares, tentando expulsar demônio com outras práticas. Os 7 filhos de Cefa tentaram imitar a Paulo. O erro deles, imitar algo a qual eles não conheciam. Tentar imitar algo a qual eles não tinham nenhum conhecimento. Mas achando eles que eles poderiam imitar a Paulo, o negócio ficou preto para eles. Atos capítulo 19, versículo 13 e o 14. Então alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olhe, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Cefa, um judeu e principal dos sacerdotes que fazia isto. Olha o erro deles. A quem Paulo prega? Não é que sai dele, que produz deles, não. A quem Paulo prega? Que autoridade estes homens poderiam ter diante de um espírito imundo, usando algo a qual eles não tinham, achando eles que as práticas que eles faziam poderiam resolver aquele problema? Não, joga uma reza aí, joga um pó, passa uma folha aí,
para ver se resolve. Achando eles, mas eles não sabiam, irmãos, que a autoridade vem do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A autoridade é o nome do Senhor Jesus. Não é eu, não é você, não é sua força, não é seu conhecimento, a sua sabedoria, não, irmãos. É a autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. E essa autoridade, irmãos, só é dada a quem busca santidade, irmãos. A quem está morto para este mundo. Não tem mais acordo, amizade com o mundo, não. Você está morto. Você agora produz Jesus Cristo. E esta autoridade é dada a aqueles que deixam a sua vida para trás e agora andam em santidade, andam produzindo Jesus Cristo. O que é que Jesus falou? Vós sois sal. O que é que o sal faz, irmãos? O sal dá sabor, ele salga. Antigamente não existia geladeira. Aquele povo pegava a caça, passava o sal para preservar, para guardar até o momento que eles iam se alimentar. O sal dava o sabor à comida. O que o crente tem que fazer, irmãos? Aonde chegar, o crente tem que dar sabor, irmãos. Aonde chegar, irmãos, nós devemos mostrar a nossa propriedade de salgar. O crente não pode deixar, irmãos, o mundo tirar a propriedade do sal, porque já disse, se o sal não salga mais, para que mais serve? Para jogar no chão e as pessoas pisarem. Infelizmente, muitos crentes estão assim, irmãos. Estão já no chão, e os demônios estão pisando ali, porque não tem mais eficácia de nada, irmãos. Não andam mais em santidade, não buscam mais a Deus, não andam em comunhão com Deus em oração. A vida é produzida para o mundo, então perdeu o sabor. E qual é o resultado disso? Os demônios passam por cima, eles dão gargalhadas. Você vai fazer o quê? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Sete. Mesma coisa. Mas Jesus disse, se tu preservar a qualidade de salgar, onde tu chegar, tu vai salgar. Onde tu chegar, tu vai dar sabor. E ele diz também, vós sois luz deste mundo. Irmãos, o crente não tem nenhum conhecimento do que ele tem em suas mãos. Infelizmente, por falta de conhecimento do Evangelho, o crente não entende o que ele tem nas mãos. Jesus disse que nós somos luz. As trevas correm da luz. Jesus disse que não pode acender uma candeia e botar debaixo da mesa, que não vai iluminar nada. O que é esse botar debaixo da mesa? É você não iluminar, irmãos. É você perder a propriedade de iluminar, o poder de iluminar. Como eu posso perder? Quando eu abraço o que é do mundo, quando eu deixo os desejos da minha carne falar mais alto, quando eu não permito ouvir a voz do Espírito Santo. Não estava no meu ouvido, está mais propício a voz do Espírito. A luz está se apagando. Você está chegando nas trevas, está ficando a mesma coisa. Não adianta. Mas se nós andarmos em santidade, se nós produzirmos Jesus Cristo em nossa vida, aonde chegar, irmão, nós vamos iluminar. As trevas vão correr, porque a luz chegou. Olha a responsabilidade de ser um crente, irmãos. Hoje em dia está uma bagaceira aí, Crente é porque eu tenho muito dinheiro, crente é porque eu tenho uma vida boa, crente é porque eu ando no luxo. O crente virou isso hoje. É status, é isso, é aquilo outro, mas estão perdendo o poder de salgar, o poder de iluminar. Porque o mundo foi abraçou o mundo. E muitos estão assim. Jesus diz na parábola das 10 virgens, e ali no momento diz, e o brado foi dado, o noivo chegou. E aí, irmãos,
irmãos, a sua lamparina vai estar acesa. A lamparina vai estar acesa, irmãos. É algo para a gente abrir nossos olhos, irmãos, porque nós não sabemos o dia e a hora, irmãos. É algo, graças a Deus, que Deus deixou assim. Porque se nós sabemos o dia e a hora, nós não iríamos nos preparar. Só que a gente já sabe que dia hora vai chegar, para que se preparar? Mas é algo de incerteza. Nós não sabemos o dia e a hora. Temos que nos preparar. Temos que andar preparado, esperando muito. Então que a sua lamparina esteja cheia de azeite para a vinda do noivo. Lições importantes: autoridade espiritual versus formalidade. Os filhos de Cefa usavam o nome de Jesus sem ter um relacionamento pessoal ou autoridade espiritual real, proveniente do Espírito Santo. Eles queriam usar o nome do Senhor Jesus Cristo sem ter um relacionamento com Jesus, sem conhecer Jesus Cristo, sem ter a autoridade dada por Ele. Mas eles queriam usar o nome do Senhor. A autoridade no mundo espiritual não é uma forma ou um título, mas sim um resultado da comunhão com Cristo. Os irmãos me veem como pastor, mas esse título de pastor não quer dizer nada, irmãos. Nada, se eu não tiver uma vida com Cristo, se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de me consagrar, uma vida de fugir do pecado, esse título de pastor, para que presta? Para quê? Eu vou chegar diante do demônio, eu sou pastor, o demônio vai morrer. Não tem como, irmãos. Se eu não tiver uma vida consagrada ao Senhor, se a minha vida não for verdadeiramente vivida para Cristo, eu não tenho autoridade diante do Espírito imundo. Não tenho, irmãos. Então é algo que nós devemos entender. E como é que nós vamos ter, irmãos, essa autoridade? Em João capítulo 14, versículo 21, olha o que João fala, irmãos. Ó. Aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse é João 14, versículo 21. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, irmãos. Irmãos, é algo que as pessoas não estão querendo mais não, irmãos. Obedecer a palavra de Deus? Não. A gente quer congresso, a gente quer festas, a gente quer grupo de não sei o quê, grupo daquilo, mas obedecer a palavra? Não quero não. Abandonar os meus desejos para viver de acordo com a palavra de Deus? Não quero. Mas o que a palavra nos diz? Ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Irmãos, todos nós temos a palavra de Deus em nossa mão. Temos a palavra de Deus no nosso coração. Temos a palavra de Deus em nossa mente. Todos nós temos. Mas o Senhor diz algo importante, ó. E os guarda. Eu posso saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se eu não guardar, irmãos, se eu não praticar, não vai adiantar de nada. Esse é o que me ama. Se você quer ter uma comunhão com Deus, você tem que guardar a palavra, ter o conhecimento da palavra e preservá-la em seu coração. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: esse é que me ama, é esse que eu tenho comunhão, é esse que tem uma vida ativa, aquele que guarda a minha palavra, vive a minha palavra. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Você vai ser amado de Deus, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Tudo isso por causa
de eu guardar a palavra de Deus, de eu reter a palavra de Deus, de eu segurar a palavra de Deus. Jesus disse que o Pai vai me amar, Ele irá me amar, e eles virão e farão morada em mim, e me manifestarei a este. E o que é que eu tenho que fazer? Guardar o mandamento, viver este mandamento, irmãos. Ter este mandamento, irmãos, como algo mais importante da sua vida, irmãos. Infelizmente nós vivemos num tempo hoje, irmãos, que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, irmãos. Não querem, irmãos. Você vê multidão de crentes, mas são pouquíssimos, irmãos, que honram a palavra, que vivem a palavra e verdadeiramente têm encontro com o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, são pouquíssimos, irmãos. Irmãos, é algo que nós devemos guardar diante deste mundo de trevas. Irmãos, o que vai acontecer da agora em diante aí, irmãos, nós vamos ficar bestas. Aquele que conhece a palavra vai estar de pé, mas aquele que anda aí, correndo no congresso, correndo nisso, correndo naquilo, quando tomar o baque, irmãos, não vai ficar de pé, não vai ficar de pé, porque o que está vindo aí, irmãos, não é coisa boa não, irmãos. Então, se nós tivermos a palavra, nós vamos ver tudo, senão é o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor está voltando. Aleluia. Eu vou buscar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou me ligar mais, porque o meu Senhor está voltando. Glória a Deus. Conhecimento pessoal de Deus. O demônio conhece Jesus e Paulo, mas não os filhos de Cefa. Isto destaca a importância de ser verdadeiramente conhecido por Deus e não apenas conhecer a respeito dele. Você conhece a Deus? Ou você só conhece a respeito? Não, Deus que fala aí. Você tem uma ligação com Deus? Você tem uma vida com Deus? Porque o demônio conhece Jesus Cristo, conhece Paulo, mas estes homens, quem sois vós? Quem são vocês? Eu não te conheço. Porque o demônio disse que conhece Jesus Cristo, conhece Paulo. Jesus Cristo é Deus. Paulo era um homem baseado em Deus. Ele conhecia Paulo pela ligação dele com Deus. Sabia que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Sabia que Paulo era um homem ligado com Deus de uma forma tão grande que o homem só fazia falar, sai dela. E aquele Espírito saía. Os demônios tremiam quando via esse homem. Os demônios tremiam. Você se lembra quando ele e Silas estão presos na prisão? Quando ele começa a louvar a Deus, o que é que acontece? Há um terremoto naquele lugar que abala as estruturas daquela cadeia. As correntes são soltas. O homem só fez louvar a Deus. Imagina a ligação deste homem com Deus. O homem só abriu a boca para louvar. E louvar no momento de dor. Ele não estava todo chicoteado. De dor. Você sabe o que era tomar chicotada? Quantas maradas ele tomou nas costas? Comendo dor ali, mas louvava a Deus de uma forma tão grande que Deus veio e abalou a estrutura daquele lugar e abriu tudo. Olha teu nome. É essa ligação que nós devemos ter com Deus, irmãos. O crente hoje está se preocupando muito com as coisas do mundo, com as coisas da vida de outra pessoa, com as coisas do que não é seu. Você está se preocupando com isso, esquecendo a sua ligação com Deus, a sua vida com Deus, deixando de lado para me preocupar com a vida de fulano, a vida de Bertão. Irmãos, sai disso, irmãos. Vai viver para Deus. Procura ter uma vida consagrada a Deus, irmãos, para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida, para que a gente possa orar e o demônio ser expulso, a gente colocar a mão, as pessoas serem curadas. Isso só depende de cada um de nós, irmãos. A gente tem uma ligação com Deus, uma vida com Deus, uma vida ativa. João capítulo 14, versículo 23, irmãos, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Iremos a ele e faremos nós morada nele. Olha o que Jesus diz, irmãos,
se alguém me ama, se alguém me ama, ó, ele guarda a minha palavra. Glória a Deus. Para que nós possamos, irmãos, ter comunhão com Deus, nós temos que preservar a palavra de Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. Não é pegar a Bíblia, botar debaixo do braço, ou botar debaixo do travesseiro para ninguém pegar, ou esconder. Não, irmãos, a palavra tem que ficar aqui, ó, dentro do coração, irmãos. Essas palavras têm que estar dentro do seu coração, guardadas no seu coração. Assim mesmo. Lá dentro, reservado para Deus. E o que é que Jesus disse? Ó? Ele guardará minhas palavras, eu e meu Pai o amará. E iremos a ele e faremos nós morada nele. Como é que o Espírito Santo vem habitar em nossa vida? O Espírito Santo é Deus, irmãos. Como é que o Espírito Santo habita em nossa vida? Porque ele vem, habita no crente. Antes andávamos em trevas. O Espírito Santo veio e abriu o nosso entendimento para a gente entender que estávamos perdidos. O arrependimento veio à nossa vida e a aceitação a Cristo foi posta. E agora o Espírito Santo habita em você. O próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo habita em você. Olha que processo aconteceu. A sua convenção, você foi convencido que você é pecador, e você está destituído da glória de Deus, e o salário do pecado era a morte. Você foi convencido a isso. Ó, veio o arrependimento profundo em teu coração, e você abriu o seu coração para Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio habitar no seu coração. Aleluia. Irmãos, uma pessoa que perde isso por causa do mundo, irmãos, o próprio Deus vai habitar em você. Você vai ser templo do próprio Deus. Você não precisa mais de mediador. Você entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e clama de face a face com Deus. Face a face, irmãos. Nós não precisamos de práticas, não precisamos de ensinamentos. Não, irmãos. Nós conversamos com o próprio Deus. Porque Ele habita em nós. Ele fez morada em nós, porque guardamos a sua palavra, temos comunhão com Ele, habitando Deus em nós. Qual é o demônio que vai vir de encontro? Qual é, irmãos? Lembra quando o Senhor chega ali em Gadara, a terra dos Gadarenos? Ninguém passava naquele lugar. Quem passava naquele lugar ali? Um homem fazia miséria ali, preso de várias cadeias, correntes, quebravam tudo. Ninguém passava naquela área ali. Mas quando Jesus chegou, aquele homem veio, ó, se prostrou e adorou. Ó, uma legião, você sabe quanto é uma legião? É de 4.000 a 7.000 homens. Então quer dizer, ali tinha 4.000 demônios ou 7.000 demônios em um homem. Mas quando ele viu Jesus Cristo, ele se prostrou e adorou. Aqueles espíritos estavam ali, adoraram o Senhor, adoraram aquele que é rei, que é Senhor. Imagine se o Senhor habita em nós, irmãos. O poder já foi te dado, irmãos. O poder já foi te dado. Preserve, irmãos, esse poder, irmãos. Não perde por nada não, irmãos. Irmãos, nós devemos entender, irmãos, que tem irmãos que já se afastaram da presença do Senhor. Está na igreja, mas não tem mais o brilho do Espírito Santo, irmãos. Porque olharam para o mundo, o desejo do coração fala mais alto. E essas pessoas não têm mais, a percepção do Espírito Santo. Não tem mais. Você vai se deixar ser levado a isso. Você vai perder a percepção do Espírito. Olha a sua vida como era, irmãos. O que você fazia, o que você tinha amor em fazer, aquilo tudo que você amava, lhe afastava de Deus, irmãos. Deus estava longe de você, porque você estava sujo, impuro, fedendo, imundo. Mas o Senhor veio e te purificou. Aleluia. Ele te deu vestes limpas, claras. Ele te deu acesso ao reino de Deus. Já vivemos no reino, irmãos, porque o Espírito Santo habita em nós, uma parte do reino.
manifestou. Um dia será pleno o reino de Deus. Mas já vivemos aqui na terra o reino de Deus, porque Ele se manifestou, Ele habita em você. Então não deixe nada tirar isso de você, irmãos. Discernimento. O episódio mostra que os espíritos malignos têm discernimento para reconhecer a verdadeira autoridade espiritual, o que expõe a impotência dos exorcistas. Os espíritos têm mais discernimento do que nós. Eles enxergam mais do que nós, irmãos. Porque ele contemplou aqueles jovens dizendo: quem sois vós? Quem são vocês? Eles viram, porque eles dizem: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. Eles sabiam quem eram. Eles sabiam que era o rei. Eles sabiam que o rei habitava em Paulo. Então eles: esses daí eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Muitas vezes, irmão, nós não temos visão espiritual, irmãos. Os demônios têm mais visão do que nós. Algo, irmãos, que nos dá essa visão espiritual é a nossa ligação com Deus, irmãos. É a ligação com Deus, a qual nós temos o discernimento do que vai acontecer. Antes de acontecer, o Senhor revela. É em sonhos, usa algum irmão, é por sua palavra. O Senhor vem e fala. Então, irmãos, devemos ter a consciência, irmãos, em estar em Cristo, irmãos, verdadeiramente, irmãos. Por quê, irmãos? Porque se você não tiver, pode acontecer isso aqui, irmãos, no versículo 15, o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles, dominou, prevalecendo contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Aquele homem viu que aqueles homens não tinham nada, não tinha poder de nada, não podia fazer nada. Então, espera aí, vai tomar uma surra agora. Quebrou todos os 7, saíram nus e feridos daquela casa. Por quê? Não tinha autoridade, irmãos. Eles achavam: Paulo faz, eu não posso fazer. Mas não tinha ligação que Paulo tinha com Cristo, irmãos. Não tinha. E esta ligação, irmãos, foi dada a cada um de nós. Aleluia. O Senhor deu, irmãos. Não perca isso por nada, irmãos. Não abandone a sua vida com Cristo por nada, irmãos. Ele te deu o conhecimento, irmãos. Ele te deu a sabedoria, irmãos. Ele te deu o poder pelo nome dele. E muitos estão jogando isso fora. Eu tenho que ser feliz. Não. E minha vida? Você tem que entender, para você estar em Cristo, você tem que morrer. Você tem que morrer, irmãos. Não é mais eu, não, é Cristo agora. O velho Kleber está morto, enterrado, crucificado naquela cruz. E agora quem vive é Cristo. Agora é Ele que vive em mim, irmãos. Consequências: a humilhação pública dos filhos de Cefa serviu para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo em Éfeso, levando muitos a crerem, confessarem suas práticas e abandonar a feitiçaria. Aquilo que aconteceu com esses jovens abriu os olhos de muitos. Muitos ali disseram: olha, rapaz, você viu o que aconteceu? Quem quer mais conta com essas coisas? E começaram a abandonar suas práticas. Aqui, se você ler do 17 em diante, aqui diz que eles pegaram os seus livros de bruxaria e queimaram na praça de Éfeso, abandonando as suas práticas e entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus possa abrir o seu entendimento, irmãos. Que Deus possa está te chamando, irmãos. Que Deus possa estar tocando no teu coração. Que os tampões do seu ouvido sejam retirados pelo Espírito Santo, para que essa palavra possa descer para o seu coração e transformar a sua vida.
Porque eu não tenho poder para isso, irmãos, mas o Senhor a qual eu sirvo tem. Ele tem poder de transformar. Então que Deus, por seu Filho amado Jesus Cristo, conduza o Espírito Santo para falar no teu coração. Aquele que é de Cristo, se santifique mais, busque mais o Senhor, se consagre mais. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, procure saber quem é. Procure ver quem é. Fale ao seu coração, à sua intimidade: Senhor, eu quero conhecer quem é o Senhor. Esse Jesus que eu vi falar ali, eu quero saber quem é o Senhor. Fala comigo, me mostra quem é o Senhor. Eu quero entender mais disso. Fale com Ele, que Ele se revela a você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.